paz do Senhor Jesus, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, esse túnel que eu estou mostrando ali na frente, ali, ó, tem mais ou menos 200 anos, 200 a 300 anos, essa história. E é interessante porque os escravos construíram esse túnel, trouxeram os escravos da África e há 300, 400 anos atrás, e colocaram eles para construir muitas coisas nesse país. Mas por que o senhor está parando aqui, bispo, para falar? Estou em viagem, eu parei aqui porque isso aqui me chamou a atenção. Na realidade, os homens que saíram da África nunca foram escravos, eram homens livres. A escravidão existiu no Brasil, mas os escravos nunca existiram, porque eles eram livres. Mas os homens brancos e aqueles que acharam que tinham poder, os escravizaram. A história se repete. Por quê? Porque esses homens que construíram esses túneis à mão eram homens livres que se tornaram escravos. E a história se repete. Hoje a escravidão não é mais física, ela é espiritual. Muitos e milhares, inclusive aqui atrás desse túnel, existia uma cidade, 400 anos atrás, que era uma das maiores cidades do estado do Rio de Janeiro. Tinha prédio de 3, 4 andares, já 400 anos atrás. E milhares dizem que chegaram a ter mais de 100 mil escravos aqui nesse local. Essa cidade de Angra dos Reis é uma cidade que tem 500 anos. Então, nessa cidade, todos os dias morriam 100, 200, 300 escravos trabalhando nessa construção ou nas lavouras das cidades circunvizinhas. Muitos deles morreram, a história da família se terminaram, muitos deles nunca mais voltaram para os seus países. Porém, a história agora é diferente. Quando nós olhamos para a sociedade, olhamos para as nações, nós estamos vendo os homens morrendo profundamente, em quantidade grande. O que isso quer dizer, bicho? A história se repete, meus irmãos. Homens livres, que o Senhor fez homens livres, se tornaram escravos. Os homens que são escravos hoje não foram feitos escravos, eles foram feitos homens livres. Adão foi feito para ser livre com a sua esposa, mas o pecado escravizou. E o pecado ainda continua escravizando milhares e milhões de todos os dias, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde nós vivemos. Milhares de homens e mulheres, inclusive crianças, estão morrendo nos tráficos, nas drogas, nas prostituições, homens se matando, esposo matando esposa, esposa matando esposo, pai matando filho, filho matando pai. A história se repete. Deus fez o homem livre, mas veio demônios e os tornou escravo. Mas eu quero dizer para você, eu sou negro. O meu avô foi escravo, o pai do meu avô foi escravo nesta nação. Trabalhou de graça, ajudando a construir muitas coisas. Eu tenho sangue negro no corpo. Mas escravo? Não existe escravo. Existem homens livres que se tornaram escravos. Tenho orgulho de ter nascido numa família negra. A minha mãe é português, meu pai é africano. Mas eu não sou escravo, porque Jesus me libertou da escravidão deste mundo, a minha casa, e libertou você também. E é interessante que muitos escravos, quando chegou o tempo da libertação dos escravos, daqueles que foram escravizados, muitos deles ainda continuaram trabalhando para os seus senhores de graça. Sabe por quê? Porque não sabiam para onde ir, não tinha história de vida, não sabiam o que fazer, não sabiam ler, não sabiam escrever. A história se repete. É interessante
Porque muitas pessoas que já foram libertas por Jesus ainda continuam andando como escravo. Você tem que reivindicar a posição que Deus lhe outorgou. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Por que você, sendo cristão, sendo servo de Deus, ainda se posiciona como escravo? Não existe escravo. Existem homens que fizeram homens livres serem escravos. E não existe escravo. Existem demônios que estão pegando homens livres e os tornando escravos. Você está liberto. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Brasil tem 500 e poucos anos. 500 e poucos anos. Mataram muitos homens. Muitas mulheres, famílias morreram para trabalhar num lugar como esse, porque os brancos não queriam trabalhar. Muitos brancos gostam de ficar sentadinho. As elites gostam de ficar sentadinho mandando. Mas eles construíram essa rodovia. É uma rodovia muito longa e ela é muito estreita. Observe que ela é muito estreita. Por quê? Porque é uma serra muito alta. Olha só, nós já estamos chegando lá, ó. Nós já estamos chegando na parte alta dela, que fica tudo branco. São estrada muito pequena, toda construída pelos escravos. Homens que perderam a sua vida, eram livres, arrancaram a sua vida, tiraram a vida deles. Mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Satanás não tem poder na nossa vida. Satanás não tem poder na nossa história. Outrora éramos cavalo dele. Hoje, o melhor lugar que ele pode ficar na nossa vida é debaixo dos nossos pés. E se não quiser, vai para o abismo. Se eles não quiserem, se Satanás não quiser ser humilhado debaixo dos nossos pés, que vá para o inferno, volta para sua casa. Porque na autoridade do nome de Jesus, o espírito de escravidão já foi jogado por terra na vida daqueles que entendem e se posicionam. Deus nos chamou para a honra e não para a desonra. Deus nos chamou para se posicionar como celestiano e não ser escravo pelo inimigo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fica aí a história desse povo sofrido. Olha só, em torno de 300 anos construído pelos escravos. É difícil você acreditar que homens negros sem estrutura entraram nesse lugar e forjaram esse buraco. Aqui está o ego, a soberba, a ignorância dos homens se posicionando melhor do que os outros, porque tem uma pele branca melhor, aparentemente melhor. Ainda bem que Jesus não escolhe cor, raça para morarmos no céu, porque o céu não é como o lar dos homens na terra, corruptos, imundos e soberbos. Que o Senhor abençoe você e que você entenda a importância de você se posicionar como salvo e não como escravo, porque escravo, não existia escravo. Me contaram uma história errada. Em país nenhum não existiram escravo. Existiram homens livres que foram escravizados por homens que acharam que tinha capacidade de dominar a vida deles. Mas graças a Deus que Jesus domina a nossa vida. E eu quero ver qual é o demônio, qual é o homem, qual é o líder, qual é o presidente que pode nos arrancar das mãos do nosso rei. Porque mesmo preso, Paulo e Silas na prisão, eles não eram prisioneiros, eles eram homens livres. Mesmo Jesus na cruz se entregando a Pilatos, ele era livre, porque ninguém pode aprisionar aqueles que o Senhor libertou. Deus abençoe você, pense nisso e reflete comigo sobre a dor daqueles que foram escravizados, mas nunca foram escravos. Deus abençoe você em nome de Jesus.